Isaías, capítulo 52, e vamos ler 2 versículos apenas, para início dessa meditação. Vamos ler do capítulo 52, os versos 6 e 7 de Isaías, 52, 6. Encontraram o verso 6? É o Senhor dizendo ao povo: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui, eu estou aqui. Que formosos ou quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Palavra de Deus, graças a Deus. Amém? Senta no teu lugar. Nós obviamente vamos dar uma folga para o apóstolo Paulo, porque ele deve estar cansado de me ouvir falar dele. Mas a questão é que nós estamos no meio da nossa semana mais importante do ano, então nós pensamos que a gente podia se aprofundar um pouco nessa semana para compreender, porque quando a gente compreende, a gente vive a intensidade da memória dela. Ela é tão importante, ela é tão fundamental, e a gente precisa não deixar isso passar. É uma semana por ano que ela é cheia de tanta coisa que nós não podemos deixar isso passar em branco. Então nós resolvemos hoje falar um pouco dela. Domingo nós vamos celebrar a nossa Páscoa, né? Como vocês sabem, a Santa Ceia, e nela nós vamos lembrar que se nós estamos em Cristo Jesus, a morte jamais dará a última palavra em nossa vida. Isso é uma realidade, amém? Sobretudo porque cristão não é alguém que busca apenas viver melhor no mundo que nós estamos. Cristã, é alguém que tem a certeza de que viverá eternamente com o seu Senhor. Isso é uma convicção que nós temos que ter, que você vai, eu vou, entrarmos pelos portões da glória e vamos ouvir do Senhor: venha bendito do meu Pai, venha possuir por herança o reino que está preparado por você desde a fundação do mundo, em nome de Jesus. Nós somos cristãos, nós temos que crer nisso. Isso é o que move a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então Cristo é a certeza que a morte jamais vencerá, e essa semana ela se enche disso, e assim nós estamos rememorando. Eu quero rememorar essa última semana, daquilo que foi a última semana dele entre nós como ser humano. Domingo passado nós já vimos a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Nós vimos que foi uma entrada, no mínimo, escandalosa. Por quê? Para os padrões dos reis da época, né? Uma entrada que tudo menos de um rei, né? Mas, enfim, depois, antes até de entrar em Jerusalém, a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas diz que Jesus chorou por Jerusalém. Ele olhou do monte, aquela cidade linda, e ele chorou. E chorou porque ela não recebeu a paz que ele estava vindo para trazer. Quer dizer, eles preferem até hoje a guerra, e não a paz que ele tinha para eles. Isso é triste. E na sequência, Jesus chega, entra no templo e vê toda aquela cena de gente fazendo comércio no templo, fez um chicote e expulsou todo mundo de dentro do templo. Enfim, nesse momento, nessa ocasião, a autoridade de Jesus foi questionada, e ele conta uma parábola, meio como um desabafo dessa coisa. Ele diz uma parábola de um dono de uma vinha que tem a sua propriedade usurpada pelos arrendatários, né? Acho que você conhece. O dono envia os servos para tomar satisfação, eles expulsam os servos, e o dono finalmente manda o seu próprio filho para tomar satisfação, e eles matam o filho do dono da vinha. Quer dizer, Jesus está fazendo o quê? Ele está contando a história de Israel e da humanidade. É isso que ele está falando nessa parábola. Ele fala nesse momento que ele é a pedra angular, sobre o qual Deus vai edificar um novo tempo, uma nova vida, um novo edifício. Enfim, nessa semana, Jesus, e aí você pode ler na sua casa, né, o capítulo todo lá, até o capítulo 21 ali, do 19 ao 21, Jesus conta vários ensinamentos importantes, fundamentais ali, e chega no capítulo 22, narra que Judas Iscariotes, decide vender por algumas moedas o local onde Jesus estaria para poder entregá-lo para ser preso pelo Sinédrio.
capítulo 22 começa com essa coisa. Judas trocou a comunhão com Jesus por dinheiro. E a gente costuma criticar bastante o Judas. Aliás, na tradição da roça, a gente malha o Judas, né? Mas eu fico pensando que nunca é ruim lembrar como muita gente faz isso nos dias de hoje, né? Troca a comunhão com o Senhor por dinheiro. Mas enfim, na quinta-feira à noite, é aqui que nós chegamos. Quinta-feira. Hoje é quarta, né? Mas para não ter que fazer você vir aqui amanhã, faz de conta que hoje é quinta. Vamos antecipar as datas? Faz de conta que hoje é quinta-feira à noite. Imagine que você está na quinta-feira à noite e Jesus faz o quê? Ele reúne os seus discípulos num cenáculo, numa sala superior, e ele vai reunir para celebrar a Páscoa, na quinta-feira à noite. Nessa noite eles vão comer o carneiro, o pão e o vinho, como toda a família judaica, como todas as tradições, e esse é o momento memorial que nós celebramos todos os meses, que esse momento da quinta-feira à noite é a celebração da Santa Ceia, que nós celebramos aqui, é daí que vem. Jesus que institui isso neste momento, na quinta noite. Quer dizer, nessa festa todos matavam o cordeiro para comer com pães sem fermentos e tomar o vinho e tal, mas nessa festa de Páscoa, Jesus subverte as coisas, ele subverte a Páscoa judaica, porque ele se coloca no lugar do cordeiro que todo mundo matava todo ano. Ele diz, sou eu, quer dizer, ele morreria e seria um sacrifício definitivo para Deus, a partir daquela noite, daquela celebração, a partir do dia seguinte que ele iria morrer, ninguém precisaria sacrificar mais, porque ele se coloca como o sacrifício definitivo. Eu vou ler aqui Lucas 22, 3 versículos, do 15 ao 18, que é essa celebração. Ele diz assim, ó, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes de morrer. Imagina a cena, a mesa, os 12, ele dizendo, eu queria muito comer essa última Páscoa com você antes da minha morte. Porque eu digo a vocês que eu não vou comer mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando então o cálice, deu graças e disse, tomem e repartam entre vocês, porque eu digo a vocês que eu não vou beber mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ele celebra a Santa Ceia que a gente conhece tão bem. Enfim, na quinta-feira à noite, Jesus celebra a Santa Ceia com seus discípulos, e esse jantar, ele foi cheio de coisas maravilhosas, de acontecimentos fundamentais. Por exemplo, nesse momento da janta, nessa mesa, Jesus revela que um dos discípulos o trairiam. Aliás, trairia não, já tinha traído. Porque um capítulo antes, Judas já tinha combinado o valor para ele poder entregar Jesus. Obviamente, todo mundo na mesa, na hora da janta, ficou se perguntando quem seria. O clima ficou estranho. Mas nessa mesma ocasião, e aqui eu quero explicar para você entrar naquilo que eu queria dizer hoje, é revelado também nesse momento, como é que eu posso dizer, o clima que estava acontecendo ali, quer dizer, o ambiente que estava permeando aquela janta. Tem revelações aqui que a gente precisa entender o momento, porque os discípulos de Jesus, eu estou falando dos homens que viveram constantemente, todos os dias, 24 horas por dia, os últimos 3 anos e meio da sua vida com o Senhor. Haviam presenciado sinais e prodígios maravilhosos, receberam ensinos extraordinários da boca de Deus. Parece que eles não tinham entendido nada até aquele momento. Versículo 24 até o 27 do Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz assim, ó, surgiu também por quê? Além da discussão sobre quem iria trair Jesus, surgiu também outra discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Você consegue acreditar nisso aqui ou não? Sabe onde esses caras estão? Na mesa, ceando, a última refeição com o Senhor, o que eles estão preocupados? Qual deles era o mais bacana? Será que esses caras não entenderam nada? Provavelmente. Mas enfim, diante dessa discussão que se estabeleceu, Jesus diz uma coisa muito bacana, muito bonita. Ele diz assim, ó, os reis das nações dominam sobre as pessoas, sobre os povos. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Os reis, as autoridades. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês tem que ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou aqui entre vocês, mas estou como quem serve.
Observa aqui que ele está contrapondo essa discussão ridícula deles. E essa discussão revela, então, esse clima entre eles. Isso aqui, aliás, eu queria dizer para você, não é uma discussão nova, porque alguns dias atrás, dessa quinta-feira, não sei quantos dias antes, mas muito poucos dias antes, a mulher de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, fez um inteligente e maravilhoso pedido para Jesus. Ela chegou em Jesus e falou: olha, Jesus, me promete uma coisa, quando você se tornar rei, esses meus 2 filhinhos aqui têm que se assentar à sua direita e à sua esquerda. Olha o que essa mulher falou para ele. Eles têm que estar no lugar de destaque. E o texto diz que, ouvindo isso, os outros 10 ficaram profundamente indignados contra os 2 irmãos. Então, observa, veja o clima. Significa que o clima deles era desarranjado. O clima da mesa do jantar era disputado, era horrível, não era bom. Aquilo não estava legal, era cheio de vaidades, sonhos de grandeza, e lógico, isso depois de tudo, diante de que eles estavam, de tudo que você conhece muito bem que o Senhor fez e falou e ensinou. Veja, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Lucas e Marcos, encerram essa discussão de grandiosidade aqui. Eles passam a caneta aqui. Mas o evangelho de João não. Porque diante dessa coisa toda, João vai além. João revela coisas maiores. Porque em João, Jesus quer resolver essa discussão de uma forma definitiva e forte. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Esse tipo de coisa não serve, não cabe. Então, ele quer que aqueles homens, que seria, quem são eles? Confiar da mais nobre das tarefas que existia, o quê? Começar a igreja do Cristo vivo, quer dizer, implantar a igreja, ministrar, pregar. Esses homens não poderiam. Esses homens teriam que prosseguir a obra que Jesus ensinou. E eles teriam que entender que determinadas atitudes não cabem no reino de Deus. Não dá para estar com ele na glória pensando assim. Coisas teriam que ser entendidas e apossadas por eles. Entende o momento da ceia? Você tem que entender essa mesa, isso é muito importante. Eles precisam tomar posse de algumas coisas, quer dizer, e por isso João diz, no capítulo 13, verso 1, um texto que você conhece: tendo Jesus amado eles, os seus que estavam aqui no mundo, nesse momento aqui, amou-os até o fim. Jesus não renunciou a eles, Jesus não desistiu deles, amou-os até o fim. Veja que bonito isso, e glória a Deus por isso. Jesus sabia de todas as coisas, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia o que Judas já tinha feito, e o texto diz que sabia que o Pai ia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que estava revestido com a autoridade que Deus havia dado para ele, e que ele viera de Deus e ele estava voltando para Deus. E assim diz João, que enquanto comiam, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, ficou só com a sua túnica, enrolou uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia, se agachou, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagina a cena. Mas você está entendendo porque ele fez ou não? Está claro isso? Estudar é importante. Não fez isso à toa, nem sem nenhuma razão. O clima era horrível. Então, olha o que ele fez. Quer dizer, por que o Senhor fez isso? Bom, obviamente, porque no meio dessa discussão aqui, sobre quem era o maior, o mais importante, quem deles era o mais esbelto, o mais fofinho dos discípulos, quer dizer, o Senhor tinha que mostrar para eles o que Deus entende como um verdadeiro discípulo, porque parece que eles não tinham entendido nada. O exemplo, o testemunho de Jesus parece que não tinha sido suficiente para eles. Então, o ato do Senhor de se abaixar e lavar os pés dele não era algo completamente desconhecido da época, era uma prática que existia. Por quê? Porque as pessoas naquela época não tinham carro, em Israel nem cavalo tinham, então as pessoas caminhavam como? A pé, de sandálias em chão de terra. Essa era a prática das pessoas, as ruas não eram calçadas, e as pessoas andando na terra, normalmente os pés eram empoeirados. E assim, nas casas, já existia esse hábito. Uma pessoa chegava, um visitante, ou a autoridade da casa, o dono, lavavam-se os pés. Tem um teólogo antigo e bem conhecido, J.J. Jeremias, que ele diz que o problema é que o funcionário que lavava os pés dos visitantes na casa, o escravo, era o mais inferior de todos. Nem determinados escravos se sujeitavam a isso.
Porque tinha um escravo para cada um. Tinha um escravo que servia a mesa, tinha um escravo que cuidava da latrina, o latris, né, em grego. Tinha um escravo para cada função. O pior dos escravos, o mais rebaixado, era quem ia lavar o pé dos visitantes. Esse aqui é o problema dessa cena de Jesus. Porque Jesus levantou-se, tirou a sua capa, arrumou uma toalha, pôs a cintura e, como o escravo mais humilde, lavou e enxugou os pés dos seus discípulos. A atitude de Jesus é radical. A gente não dá conta do que ele está fazendo aqui. Não é qualquer coisa. Porque vocês são legal e eu quero ter um ato. Não é só, é uma coisa complicada. O lavar de Jesus aqui, dos pés dos discípulos, é o maior símbolo de humildade, sim, mas demonstra o quanto nós, seres humanos, precisamos ser destronados das nossas arrogâncias e das nossas grandezas. Aqui está a questão. Desse problema desses discípulos querendo ser o maior. Dessa coisa que invade o ser humano. Nada disso cabe no projeto de salvação do Pai. Não cabe, não tem lugar. Nada disso nos capacita para o reino de Deus. Nem para a obra que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas. Não tem lugar para essas coisas. Esse é o momento tão importante da Santa Ceia. Alguém já disse que a voz da humildade é a música que agrada aos ouvidos de Deus. Tem coisas que Deus não abre mão. Tudo que o Senhor precisava para que aqueles homens fossem ferramentas no reino de Deus, aquele reino que ele vier implantar, e esse reino que precisava prosperar, é que eles aceitassem servir e não querer ser servidos. Jesus falou isso quantas vezes para eles? Quantas? Eu vim para servir, não para ser servido. E vocês? Jesus precisava, e para isso era necessário o quê? Se diminuir. Porque só quem se diminui consegue ser humilde o suficiente nos moldes que cabem no reino de Deus. Só assim. Mas veja, não é só a humildade. Vai muito além. O gesto do Senhor vai muito além. E o Evangelho diz que ele fez isso. Por quê? Porque ele muito amou os seus discípulos e amou-os até o fim. É um gesto de amor. Da misericórdia do Senhor, que não abriu mão deles, que não quis deixar de amá-los. Além de ser uma lição de humildade e serviço, sim, também foi uma forma do Senhor mostrar o quanto amava eles, de mostrar o seu amor. Amor de Deus é algo incondicional. Deus não põe condições para amar, porque se colocar, você acha que ia lavar os pés de Judas? Você acha? Você acha que ia lavar os meus, os seus? Mas ele lavou. Ele lavou os nossos. O amor do Senhor é incondicional. E assim Jesus está demonstrando todo esse amor pelos seus e pelo mundo. Afinal, ele veio por quê? Ele veio por amor. Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A razão dele ter visto é exatamente o amor que o fez vir até nós. O amor aqui é o centro desse ato de Jesus maravilhoso. É o amor que está no centro de tudo. O Senhor já havia ensinado, aliás, a eles sobre o que é o amor. O Senhor já havia dito, olha, amor não é essa coisa que vocês aprenderam, de simplesmente amar os outros como vocês amam a vocês mesmos. Isso não é amor. Quem chama isso de amor está enganado. Isso não tem nada a ver com amor. E logo adiante aqui, no verso 34 adiante, no mesmo texto de João, ele diz, eu então dou a vocês um novo mandamento sobre o que é amor. E ele diz assim, eu vos amei, o novo mandamento, que vocês amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa mesma maneira que eu amei vocês, tenham amor uns para com os outros. O que é amor para ele? É amar os outros como você ama você mesmo? Esquece isso. Em Jesus isso não é amor. Amor é o quê? Você amar alguém como eu amo você, como ele te ama. É uma medida desafiadora. Amor não é algo que você sente pelos outros como você sente por você mesmo. Amor, na verdade, é a renúncia da sua própria vida pelo bem do outro. Isso é amor. Para Jesus só existe esse. Esse é o tal do ágape. O resto é conversa de filósofo, que aliás é o que não faltava. Onde é que esse amor se manifestou pela primeira vez? Onde é que ele existe? Em Jesus. Tudo que ele era, tudo que ele fez. Aliás, só em Jesus. Esse foi o amor que Jesus mostrou em todo o seu ministério e que praticou até o final. Amou eles até o fim. Amou até o fim por quê? Porque até o fim aceitou ir para a cruz e lá viveu toda a dimensão desse verdadeiro amor por mim e por você. Ou você acha que nós merecíamos que ele fizesse isso? Não. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Na sexta-feira, amanhã. Porque ele nos amou.
e nos amou até o fim. E não abriu mão de nos amar. Isso é muito importante que você entenda nessa semana. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos tirar isso do nosso coração. Nós nunca vamos ser merecedores disso. Nós temos que viver com gratidão no nosso coração, queridos. Nós temos que ser gratos por tudo, até pelas dores. Por quê? Porque nós já recebemos uma graça desse amor de forma tão extraordinária. Por mim e por você. Ele nos amou até o final. Para Deus, amor não é nada parado. E amor não é nada centrado em si mesmo. Porque amor e amar só existe e é possível em função do outro. Outro dia eu falei isso, né? Com Paulo. O Vitinho até veio puxar minha orelha. Você pode se perguntar a mesma coisa. E eu? Se amor só existe na relação com o outro, mas e eu? Eu não mereço me amar? Eu não mereço me amar? E eu queria dizer para você, por você mesmo não. Para Jesus não. Não tem essa coisa de que eu me amo. Isso é coisa do Traje a Rigor, quando canto o rock lá. Eu me amo. É ele, o Traje a Rigor, não sei. Mas por mim mesmo, não. Amor próprio não passa de egoísmo e narcisismo. Amor por você mesmo. Amor de verdade não é isso. Isso não se chama amor por Jesus. Então quer dizer que eu nunca vou ser amado? A questão aqui é relacional. Lembra que nós vimos em Paulo? É relação. Porque você vai ser amado sim, aliás, você vai ser amado e muito, mas é pelos outros e não por você mesmo. Você vai se sentir amado, abraçado, querido, mas pelos outros, é relação aqui. Você ama e é amado, essa é a medida do reino de Deus. Ah, mas eu me amo, eu penso em mim. Não, isso não existe para Deus, isso não é amor. Isso pode ter o nome que você quiser, mas para Ele não é amor. No reino, a única medida que serve ao amor, e não é qualquer, é o amor de Deus. E é isso que Jesus está demonstrando aqui nesse momento tão sublime. Por isso esse ato de Jesus é um ato repleto de amor, além de humildade. E ele se agacha e lava os pés dele. Quer dizer, ele se submete a ser o servo mais humilde por amor. Um amor de quem abre mão do próprio conforto, a fim de que os outros possam receber o mesmo amor, o amor de Deus nas suas vidas. Eu não sei se você entendeu, eu estou falando de você aqui. Se você ama, você abre mão do seu conforto para fazer com que o outro se sinta amado por Deus. É o que Jesus está fazendo aqui, é o que Ele espera de nós. Sim ou não? Percebe aqui a dimensão do que Jesus está falando? Então, está ali lavando. E quando chega a vez de Pedro, o intempestivo, ele se insurge. O Senhor vai lavar os meus pés? Pedro. E Jesus fala, Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender, relaxa. E ele, nunca, jamais eu vou permitir isso. Pedro é incisivo, não, tire a mão dele, o senhor não vai jamais. Você não está entendendo, não vai. E aí é necessário que Jesus dê um cala-boca nele. Porque Jesus, de uma forma dura, fala, bom, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo então. Opa, como assim? Você quer dizer que se o senhor não lavar meu pé, eu estou fora de tudo? Não tem nada comigo, por quê? Porque no reino de Deus não tem lugar para essa hierarquia que você está achando aí, Pedro. Para essa superioridade. No reino de Deus não tem lugar para liderança que acha que é maior ou melhor do que ninguém. Se Pedro não recebesse aquele ensino de amor e humildade, ele não estava pronto para assumir o seu cargo nos planos de Deus, nos planos do reino de Deus. Percebe aqui a situação dele? Sinuca de bico. Afinal, o próprio Jesus diz, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, nem um enviado é maior do que aquele que o enviou. Não tem maior aqui. Se eu estou me rebaixando a esse ponto, se eu estou fazendo isso, você é melhor do que eu? No reino de Deus não tem maior. Por quê? Porque lá só tem uma grandeza, o maior de todos, que é Deus e mais nada. O resto todos nós somos iguais. Você percebe isso? Isso é tão importante num povo como nós, numa igreja como essa. Jesus está dizendo a Pedro que se ele não submetesse aquele projeto de humildade, se ele rejeitasse aquilo, ele não teria lugar para ele no reino, não teria. Jesus não aprova gente que acha que é melhor ou maior do que ninguém. E é importante que a gente entenda isso. Quem pensa assim não tem lugar para Jesus, e acho que não deveria ter lugar para nós também, né? Não deveria ter lugar na igreja para gente desse tipo. Gente altiva não tem lugar no reino de Deus e não deveria ter lugar na igreja. Gente que acha que é melhor porque o irmão peca mais do que ele, não deveria ter lugar na igreja. Então, diante do limite que o Senhor dá, o Senhor limita, é o seguinte, então você não tem nada comigo,
Pedro revê um pouco os seus princípios, os seus valores. Ele diz, já que é assim, pode lavar. Não só os meus pés, lava a mão, aproveita e lava a cabeça também, lava tudo logo. É isso que ele fala. O Senhor fala, não precisa, Pedro. Quer dizer, veja o momento. Quer dizer, nem Pedro, nem nenhum de nós podemos ficar de fora desse projeto maravilhoso. Que projeto? Um projeto de humildade. Eu estou falando de Pedro, estou falando de mim. Nós não podemos estar fora desse projeto de serviço, de amor. Nós não podemos se excluir disso, queridos, senão nós não temos coisa com Ele. Está claro isso, sim ou não? Entende a importância dessa semana, do que nós celebramos, daquilo que tem que estar movendo o nosso coração? Se a morte precisa ser vencida, entenda que será quando nós formos lavados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos ser purificados, ser lavados, nós precisamos dessa limpeza. Nós não podemos, é muito importante isso. Para Jesus, uma pessoa só pode estar diante de algo, fazendo algo, sendo um líder, por exemplo, se acertar. Também ser servo de todos, senão não pode estar diante de nada com Ele. Você pode ser presidente, diretor, do que você quiser, mas com Jesus não. Se você não for servo, isso nos faz pensar como a gente está tratando as pessoas que são diferentes de nós, né? Sei lá, eu fico pensando como é que a gente está tratando as pessoas no nosso círculo de relacionamento, enfim. Nós temos que entender as medidas do reino de Deus, amém? O Evangelho diz que depois que Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele pôs a sua capa de volta, ele voltou para o seu lugar, na mesa, na janta, e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Olha a preocupação dele. Vocês entenderam o que eu fiz? Essa é uma preocupação que eu quero que você tenha. Vocês entenderam o que o Senhor fez naquela noite de Semana Santa, tão importante? Jesus não lavou os pés dos discípulos para que eles fossem, eu sou legal com vocês vão ser legal uns com os outros, então sejam legais, vocês são bonzinhos. Não, não é essa a razão. O objetivo era maior. A obra que ele ia iniciar tinha que prosseguir pelas mãos daqueles homens, e eles tinham que entender que o que realmente vai transformar o mundo e vai fazer tudo ser novo é o amor de Deus. E o amor de Deus é essa renúncia de tudo, esse se esvaziar, esse rebaixar para que Deus seja, esse não se achar, que é o problema dos discípulos, esse abrir mão do que é o maior de nós. Essa é a questão. Aqui que está, tem algo maior a ser feito. Tinha uma transformação no mundo necessária. Então esse ato do verdadeiro amor, da verdadeira humildade, esse ato do Senhor. Os discípulos reconhecem Jesus aqui como mestre e Senhor, e Jesus fala realmente. Jesus confirma que Ele é, mas a humildade aqui dele não é uma falsa humildade, porque ele diz, eu realmente sou. Ele está fundamentando aqui, é numa verdade, porque os discípulos estavam pensando encafifados quando eles presenciaram aquilo. E Jesus diz, depois, vocês dizem na mesa que eu sou o mestre e Senhor, e é verdade. Agora, se eu sou o mestre e Senhor e lavei os pés de vocês, imagina vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam como eu fiz com vocês. Jesus não fica dizendo, eu te amo. Jesus vai lá e te ama. Te ama com as mãos. Aqui te amou com a bacia, com a toalha, te amou com a água. Aqui ele te amou com a escova, com a bucha. Mas ele te ama. Se eu amei vocês nessa dimensão, é essa dimensão que eu espero que vocês amem uns aos outros. Isso para mim é amor. Isso que ele entende como amor. Ele não estava apenas fazendo algo para mostrar que ele era humilde. Não é só isso. Ele estava demonstrando na prática o que se esperava de alguém que quer ser um servo de Deus, um cristão, uma cristã, alguém que tem que prosseguir a obra do Senhor. Ele estava demonstrando o que se espera de mim, de você, em nome de Jesus. Amém? Então, o que Jesus tinha em mente quando estabeleceu, quando fez isso? Algumas igrejas celebram a cerimônia do lava-pés como parte da liturgia. A Igreja Católica, por exemplo, faz isso todos os anos. É uma prática da igreja. Os evangélicos já condenam, porque os evangélicos não fazem. Eu conheço a igreja evangélica que faz, mas a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, num ato de reparação de racismo no sul dos Estados Unidos, teve um culto em que os pastores brancos da Assembleia de Deus lavaram os pés das pessoas negras para se redimir, enfim. Mas os evangélicos geralmente criticam e condenam. Afinal, Jesus aqui só está dando um exemplo de como o ser humano tem que ser humilde, enfim, um ser humano que tem que servir. Mas ele não ordenou que nós fizéssemos, e realmente, literalmente não, e realmente não ordenou. Mas eu penso aqui que as duas coisas são muito relevantes, e nós não podemos deixar de considerar. Independente de discussão religiosa, se deve ou não repetir o lava-pés,
Eu penso que tudo que Jesus fez e tudo que ele faz é extremamente maravilhoso. E se nós pudéssemos imitá-lo em tudo, nós vamos estar recriando valores e princípios muito importantes e caros para o Senhor. E nós temos que tomar isso para a nossa Semana Santa, em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós estamos aqui. São coisas que você precisa aprender para poder celebrar essa semana dignamente. E quando você for comer o seu bacalhau na sexta-feira ou a sua merluza, não tem problema, que também fica bom, não tem problema nenhum, não é mais barata. Você tem que se lembrar do que você está celebrando. Não faça isso como ritual. Tem coisas aqui muito importantes para aquilo que o Senhor espera no reino de Deus, que nós precisamos fazer. Óbvio que a questão aqui não se resume ao ato de pegar água e lavar os pés, porque tudo que Jesus faz é sempre muito espiritual. Ele tem essa dimensão. E assim não se trata de só lavar os pés, mas para nós, de nos revestir dos princípios que o Senhor espera de nós como seu povo. Porque aqui, além do ato simbólico de lavar os pés, está o que ele espera de nós, sim ou não? Então não adianta lavar os pés se a gente não se enche de humildade, de amor e vive o amor de Deus e o serviço e vá servir no reino de Deus. Quer dizer, tem coisas aqui que são muito mais importantes. Então, povo de Deus tem que revelar o amor de Deus para o mundo como amando as pessoas. Como? Abrindo mão de si mesmo para fazer uma coisa para que o outro também conheça Deus. Percebe aqui o que é? Lavar pé tem essa dimensão. Independente de quem seja, independente da posição que você ocupe, independente do dinheiro que você tem, povo de Deus tem que servir, não me interessa. Não tem essa porque você tem, o outro não tem, o outro serve, você é servido, isso não existe. Não tem essa que os irmãos fazem para você no culto, você fica em casa esperando, quando tiver pronto você vai lá comer, isso não existe. Porque povo de Deus é povo de Deus quando serve. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Sem serviço não tem servo de Deus. Não tem obra de Deus, não tem reino de Deus. Sem serviço não tem nada de Deus. Porque Deus nos chamou para... Se Jesus, Senhor, Mestre, Rei do Universo, assumiu o papel de servo, imagine eu que sou um seguidor. Imagine eu que sou um seguidor que não aceito servir. Como cristãos, queridos, nós temos que ser como Cristo. Porque você é um cristão, porque você é como Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que colocar os outros acima da nossa própria agenda. Por quê? Porque foi o que Ele fez. Eu tenho que colocar o serviço acima das minhas prioridades, porque foi isso que Jesus fez, sendo Deus. Você percebe isso? É desafiador ou não? É escandaloso. É chato. Desestabiliza a nossa vida. Mas isso se chama Jesus Cristo. Desculpa, nós temos que dizer. Esse é o caminho da salvação e não à toa. Olha como Jesus termina o ensinamento, no mesmo capítulo dizendo, verso 17. Agora que vocês conhecem essa verdade, se vocês praticarem, vocês serão felizes. Está aí a medida para você? Eu quero tanto ser feliz, Deus. Ele tá bom. Vai lá lavar o pé de alguém, vai. Vai lá servir. Vai lá visitar a comunidade, vai ajudar, vai se envolver e você vai ser feliz, você não vai ser em casa. Assim, se vocês fizerem, já que eu fiz, eu ensinei, vocês serão felizes. Então veja, a autoridade que tem no povo, a autoridade da nossa comunidade não está no número dos nossos membros, mas está na nossa capacidade de diminuir e servir. Aqui está a grandeza que nós temos que ter para o reino de Deus, porque para nós o que importa é ser grande para o Senhor e não para ninguém mais. Amém? Então o mundo de hoje nos estimula a estar na frente em evidência o tempo todo. Esse é o projeto, servir e não ser servido, ser o último e não o primeiro, o menor. Não é um negócio que é opção para nós hoje, é ou não? Se diminuir, ser pequeno, né? Jesus quis nos ensinar que o caminho para o céu não combina com esses nossos sentimentos de orgulho, o sentimento de inveja, de superioridade, de ambição, de egoísmo. Outros aí tantos que estavam ali naquela mesa, você entende isso? Não cabe, não serve. Às vezes eu fico pensando assim, a gente almeja uma coroa de ouro, né? A gente fica, quero não sei o quê, a gente quer tanta coisa, e a gente se esquece que, por amor, ele recebeu uma coroa de espinho, não foi de ouro, né? A gente precisa comparar. Jesus Cristo deixou a sua glória no céu. Ele decidiu deixar a sua glória no céu. Ele viveu toda a limitação de um ser humano, sabendo que antes de voltar para o céu, ele tinha que passar por coisas difíceis, ele tinha que obedecer, se humilhar, mas ele ia ficar sozinho e ele ia morrer uma morte terrível na cruz do Calvário, na sexta-feira.
Ele escolheu por isso. Ele sabia que ele teria que fazer. Ele se renunciou. Nós e as pessoas, eu fico vendo ao contrário de Cristo, a gente quer ir para o céu, mas tem que carregar a cruz? Então vou não. Porque a gente quer ir para o céu sem carregar a cruz. É a nossa, não é dos outros não. Nem a nossa cruz a gente quer carregar e quer ir. A gente quer talvez que um anjo cata a gente no colo e leva, né? No todo conforto do mundo. É isso que a gente quer? Assim que a gente quer ir para o céu? Querido, a gente vê as pessoas querendo ser paparicado por pastor, e pastor querendo ser aplaudido por membro e paparicado por membro de igreja por aí, pelo amor de Deus. Pastor querendo aplauso e ser elogiado. Que diabo nós estamos fazendo? Não sei. Pastor querendo ser, estar em evidência, querendo estar no poder. Que poder que Jesus está dando para você aqui? O poder de se abaixar e lavar o pé um dos outros. Esse é o poder que cabe a mim e a você. Nós aceitamos ir para o céu, morar com Deus, tá bom, ótimo. Só que para isso, a gente precisa ser mimado, é isso? Está num berço esplêndido. Quer ir para o céu, mas lá tem ruas de ouro, então vou. Né? A gente está interessado no ouro. A gente quer riquezas. Isso não é o caminho que o Senhor tem para mim e para você, em nome de Jesus. Tinha um pastor que falava isso. Eu tenho fé em Deus, que quando chegar na glória, nós vamos trabalhar lá, glória a Deus. Mas se for trabalhar, não quero não mais. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar. E eu sonho com isso, porque nós temos que entender o que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? E nós temos que entender, céu, só com a vontade de Deus, não é com a nossa vontade. Isso aqui é Jesus agachado ali, quer dizer, nós vivemos uma vida cristã repleta de futilidade, acreditando que nós vamos ser arrebatados, que o Senhor vai levar a gente para... bem, mas a gente quer uma vida cristã muito diferente daquela que o Senhor ensinou. Eu quero que você tome posse dessa semana, daquilo que Jesus tem para você, em nome de Jesus, amém? Semana Santa é uma ótima oportunidade para a gente entender e refletir sobre isso, quer dizer, qual caminho nós estamos querendo seguir. Nós como povo de Deus, o caminho do amor, da humildade, do serviço ao próximo, ou o caminho do amor a nós mesmos? Percebe aqui? As nossas preocupações maiores são quais? Semana Santa. Qual é o foco da nossa preocupação? O caminho que prioriza o próximo ou a nós? Onde está a prioridade da nossa vida? Nós somos cristãos ou seguimos a vontade do Senhor Jesus ou adaptamos a vontade do Senhor Jesus à nossa vontade? A gente tem que entender o que a gente quer da nossa vida. Possivelmente, o nosso maior pecado nesse mundo é o querer servir apenas a nós mesmos. Está aqui talvez o nosso maior problema. Está na igreja perdendo tempo. Então, Jesus é essa coisa que nos tira dos lugares dos nossos controles e nos leva para o lugar que nós não somos o centro. Porque o centro não pode ser nós, precisa ser Deus. O Deus que é revelado em nossa vida. É o problema dos discípulos ali. Eles estão querendo ser o centro daquela mesa. O centro quem era? Era Jesus, e o que ele ia fazer? Qual é o centro de toda aquela celebração, daquela ceia? Era o Senhor, mas não, eles estavam querendo ser o centro, e o Senhor que era o centro, vai lá se ajoelhar e lavar os pés deles, em nome de Jesus, para mostrar o que serve. Você entende isso? E nós temos que tomar posse disso, em nome de Jesus. Portanto, essa semana, eu quero reafirmar aqui com você, neste lugar, que em nossas vidas não cabem relações de poder, de cima e baixo, de dentro e fora, de quem é melhor, de quem é pior, de quem merece, de quem não merece. Não cabe para ele. Ninguém fica de fora. Mas ele é pecador. Mas ali não sei o que. Mas ali é homossexual. Mas ali é não sei o que. Ninguém fica de fora. Aqui não cabe essas medidas em nome de Jesus. Amém? O gesto de Jesus aqui, veja, como aconteceu com Pedro. O gesto de Jesus continua escandalizando. Pedro ficou escandalizado. Não, jamais. A gente continua se escandalizando com esse gesto de Jesus, sim ou não? A gente continua, porque se há algo que escandaliza o ser humano hoje em dia, é se colocar numa posição menor. Isso é escândalo, é escândalo. O ser humano se escandaliza porque ele não se coloca no lugar dos outros. Mas ele está aqui nessa noite para nos tirar da nossa zona de conforto, em nome de Jesus, amém? É para isso que o Evangelho existe. Mas eu gostaria que você recebesse esse ato hoje com a profundidade do que ele foi revelado, daquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é isso mesmo, Ele vai nos estabilizar. Lavar os pés aqui é sinal de serviço, de submissão, de humildade, mas acima de tudo, é um sinal de bem-querer, né? É um sinal de que Ele te ama. Quando o Senhor lava os teus pés, Ele te ama. Numa época em que as pessoas caminham muito mais do que caminhavam muito mais do que caminham hoje, naquela época, os pés eram muito importantes, porque os pés eram muito exigidos. Se naquela época, 2000 anos atrás, tinha uma coisa que era importante, eram os pés, porque você usava eles muito.
Então veja, o ato de cuidar dos pés da outra pessoa é um ato de dizer que gosta, que quer muito bem dela. Está cuidando de algo precioso, isso é importante. E eu comecei esse encontro lendo Isaías para vocês, que Isaías diz que o Senhor falou: quão formosos são os pés de quem anuncia e prega as boas novas de paz. Quão maravilhosos são os pés de quem caminha e anuncia o amor de Deus. Pois é, lavar os pés é desejar profundamente que o outro caminhe. Lavar os pés é desejar que o outro siga em frente na sua caminhada espiritual. Que o outro viva a sua vida com paixão, com entusiasmo. Isso é lavar o pé. Eu lavo o teu pé para você poder caminhar. É maravilhoso. E você sabe que é tudo que Jesus quer de mim, de você, que Ele tem para mim e para você. Por isso Ele lava os nossos pés, que quer que nós caminhamos. Ele lava os nossos pés para que a gente possa caminhar livres, para que nós sejamos continuadores da obra de paz e de justiça que Ele quer fazer no mundo. Por isso Ele lava os nossos pés. É meio assim, eu vou fortalecer aquilo que você precisa para caminhar e implantar o reino de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Ao contrário do que o mundo pensa, ser um servo de Deus, na perspectiva de Jesus, não tem nada de escravidão, mas tem a ver com a liberdade daquele que pode escolher amar de verdade. Nem todo mundo pode escolher, mas um servo de Deus pode escolher amar e se dar espontaneamente pelo outro. Isso é maravilhoso. Então a minha oração é que nós não tenhamos jamais medo nem preguiça de caminhar. Que nós abrimos mão nesse lugar de toda arrogância, que nós nos colocamos como os menores, que nós estejamos aqui sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs e sempre dispostos a servir e a nos doar, querido. Porque isso significa nós e o Deus que nós servimos em nome de Jesus. Amém? Só para encerrar aqui, que eu fui longe hoje. Eu achei que ia ser rápido, eu fui longe. Memórias de um antigo professor meu. Lava-pés é passar a noite no hospital acompanhando um enfermo. Lava-pés é ler algo para uma pessoa idosa que não consegue ler mais. Lava-pés é parar para ouvir a história de vida de alguém que está sozinho. Isso é lava-pés. Lava-pés é sentar no chão para brincar com uma criança. Lava-pés é chorar com uma pessoa que perdeu alguém. Abrir o coração, abrir a sua casa para um necessitado. Lava-pés é arrumar a casa, lavar a louça e suprir a necessidade de quem não pode se suprir. Lava-pés é chorar com os que choram. É lavar as feridas dos que estão machucados pela vida e enxugar as lágrimas dos que sofrem. Isso é lavar-pé. Que essa seja a nossa medida da nossa Semana Santa, em nome de Jesus, amém? Não sei se você recebe isso. Que essa seja, aliás, a nossa medida de vida, porque nós somos povo de Deus, nós somos a comunidade do Cristo vivo. Amém? Por isso, a gente queria convidar você hoje, não precisa ser todo mundo, não precisa ser obrigado, não precisa nada, mas nós queríamos, né? Vem cá. Eu queria para que você tivesse uma Semana Santa maravilhosa. Por isso eu queria, né? Vamos. Quem desejar, eu queria que você tirasse seu sapato e viesse aqui. Tá bom? Se você acha que isso... Não é obrigado, não é uma medida... se eu não for, morri, não. Mas se você quiser, a gente queria fazer isso para você. Dá 2 cadeiras aqui, Denise.